é no mundo da Lua. Olha só, pessoal, estou no mundo da Lua porque entramos no terceiro bimestre e vamos mudar totalmente o assunto que a gente viu, tá? Nós vimos até a aula passada questões de saúde, né? Questões de transmissão de doenças, gravidez na adolescência, tal, questão de sistema reprodutor, né? Aquela coisa de reprodução em animais e plantas, tal. E agora a gente está iniciando uma nova unidade, um novo bimestre. E vocês vão me perdoar que esse barulho aí é do vizinho fazendo um reparo na guarita, tá? Eles estão com um maçarico queimando alguma coisa lá em cima. Eu acho que é uma manta, alguma coisa para impermeabilizar o teto. Mas voltando, a gente viu tudo isso e agora a gente vai iniciar um novo assunto, uma nova unidade que se trata de Terra e Universo. Vamos falar de diversas partes do nosso universo, começando pelo nosso sistema solar, o Sol, os planetas e a Lua. Hoje a gente vai falar rapidamente de todos eles, porque é a introdução. Vamos falar hoje do céu noturno e iniciando pela Lua, as fases da Lua. O céu noturno, por que, professor? Tem esse termo céu noturno? Não é céu, céu não é céu? Mas é porque é uma especificidade. Céu noturno porque é o momento em que a gente consegue enxergar os corpos celestes, exceto o Sol. O Sol a gente enxerga no céu diurno, vamos chamar assim. E só enxerga ele. Não tem mais outra coisa que a gente consiga enxergar no céu de dia. Os numerosos corpos celestes que a gente consegue observar são à noite. Exatamente porque a luz do Sol não ofusca todos os outros. Porque se a gente apagasse o Sol agora, a gente iria enxergar muitas estrelas e enxergar vários planetas e outros corpos celestes. A gente ia enxergar, só não enxerga porque o Sol não deixa. Tá? A gente fica encandeado durante o dia pelo Sol, que é o nosso principal corpo celeste no sistema solar. Tá? É a estrela mais próxima e é ela quem, digamos assim, rege e permite que ocorra a vida no nosso planeta. O céu noturno, ele inicia ao entardecer. Quando o Sol se põe, depois que ele se pôs todinho, inicia o céu noturno. E é nesse início de céu noturno que a gente começa a ver os corpos celestes. Quem são os corpos celestes? Os corpos celestes são as estrelas, são os planetas e a Lua. Quando cai a tarde, digamos assim, quando a noite começa, quando o céu noturno começa a aparecer, a gente enxerga a estrela d'alva. Pode-se dizer assim, a primeira estrela que aparece no céu, a mais brilhante de todas que a gente vê daqui. De fato, aquilo não é uma estrela, aquilo é um planeta, tá? A gente vai falar rapidamente sobre ele daqui a pouco. Mas vamos falar das estrelas que aparecem logo em seguida que essa estrela d'alva aparece. As estrelas, elas formam constelações, são grupos de estrelas, são várias estrelas próximas aparentemente umas das outras para quem está vendo de longe, né? Muito provavelmente, se a gente tivesse uma estrela dessa, a outra ia estar muito mais longe, né? Muito mais longe mesmo. Mas daqui de onde a gente está, da Terra, a gente observa elas próximas umas das outras. E aí os astrônomos criaram uma forma de nomeá-las. Tanto nomeia as estrelas em si, como nomeia as constelações. As constelações, a gente tem inúmeras constelações. Vocês podem ver nessa imagem que vai aparecer aqui, tá? Além dessas constelações, a gente tem inúmeras outras. E os nomes que são dados a elas são os astrônomos que se baseiam em pessoas, em animais e em objetos para dar esses nomes. Por exemplo, nessa outra imagem aqui. Algumas dessas constelações podem ser vistas de onde a gente está, no hemisfério sul.
Outras só são possíveis quando estamos no hemisfério norte. Por exemplo, essas duas imagens aqui, a do sul e a do norte. A gente consegue ver, por exemplo, aqui na nossa região, a constelação de Escorpião, tá? Do signo de Escorpião. Já no hemisfério norte, a gente consegue enxergar a constelação de Pégasus, que aqui na nossa região a gente não consegue enxergar. Ah, para você, isso é melhor ou pior? Não tem isso de melhor ou pior. Tá? É só uma questão de posição e que é possível a gente observar diferentes constelações. Tá? Essas estrelas não mudam de posição. Tá? Vale salientar. Quem muda de posição somos nós. A gente que está no planeta girando, é ele quem faz a movimentação e a gente tem a percepção de que lá fora é quem está se movendo. Tá? Mas na verdade quem se move somos nós. E aí, passando das estrelas brevemente, rapidamente, porque isso daqui é só uma introdução, vamos falar sobre os planetas. Só mais um detalhe, que em uma noite escura, sem nuvens, tá? E sem tanta iluminação pública, sem tantos postes, vamos dizer assim, num sítio ou numa fazenda isolada onde não tem um poste de energia, tá? Um poste de luz. Você consegue olhar para o céu e visualizar no seu campo de visão, como um todo, entre 1000 e 1500 estrelas. Tá? Sem contar, logicamente, os planetas, que a gente vai falar sobre eles agora. Tá? Mas vê aproximadamente essa quantidade de estrelas. Os planetas são os corpos celestes que, digamos assim, estão mais próximos da gente depois da Lua. Mais próximos da Terra depois da Lua. A Lua é o corpo celeste mais próximo. Depois da Lua, os planetas são os que estão mais próximos. E a gente pode enxergar eles também no céu. Algumas vezes, e até mesmo pode se enxergar a olho nu. Mas vamos lá, por partes. No nosso sistema solar nós temos 8 planetas. Quais são eles? Eu acho que vocês já devem saber isso, de cós salteado, de trás para frente, de olho fechado, de cabeça para baixo. Por quê? Quais são? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8. Ah, professor, e Plutão? Plutão já foi um planeta há alguns anos atrás. Só que pesquisas astronômicas, digamos assim, rebaixaram Plutão para um outro corpo celeste, chamado de planetoide. Plutão não é um planeta mais, não é considerado um planeta. Por quê? Aí tem diversas explicações justificando porque não se considera Plutão um planeta. Pelo tamanho, pelo formato da órbita, pela distância do Sol. Tem uma série de motivos que fazem com que Plutão não seja mais classificado como um planeta. Tá? Desses planetas, a gente tem às vezes que improvisar com todo mundo. Até com esse pitoquinho aqui, ó. Dá tchau. Então, voltando agora, depois dessa interrupção, vamos falar dos planetas que a gente consegue ver a olho nu. A estrela d'alva é o primeiro. Tá? A estrela d'alva, como eu disse, não é uma estrela, é um planeta. Que planeta é esse? É a estrela Vésper. Tá? A estrela Vésper e a estrela d'alva são a mesma e são um planeta. Vênus. Vênus é aquele primeiro corpo celeste que a gente vê no céu assim que entardece. Assim que cai a tarde, assim, por volta das 5h30, 6 horas, dependendo do período do ano, a primeira coisa que a gente enxerga no céu que não seja a Lua é Vésper ou estrela d'alva, que na verdade é Vênus. Tá? Esse é o primeiro planeta e é o mais fácil de se visualizar. Marte é o segundo planeta, que na verdade ele aparenta ser uma estrela meio avermelhada, só que na verdade não é uma estrela, é um planeta. Tá? E por último, Júpiter, em alguns períodos do ano, em algumas ocasiões mais especiais, mas também não é tão fácil. Tá? Dificilmente a gente consegue ver Júpiter
a olho nu e é tão fácil de achar. É fácil para quem trabalha com isso, para quem estuda isso, para quem estuda astronomia, é mais fácil achar Júpiter. Quem não, tem mais dificuldade. Eu mesmo não sou um estudioso da astronomia, eu já vi Júpiter, mas por orientação de uma pessoa que estuda astronomia. E aí ele me mostrou, e com uma luneta, né, na verdade um telescópiozinho, a gente conseguiu enxergar Júpiter e 3 luas ao redor dele. Tá? É muito legal, é divertidíssimo fazer isso, mas não foi uma área da ciência que, digamos assim, eu enveredei. Eu acho muito bonito. Quem gostar tem o meu total apoio. Eu vou buscar auxiliar da melhor forma que eu puder para investir nessa área de quem gostar, de quem quiser, tá? Mas eu não tenho muito domínio, mas dou o maior apoio para quem quiser. Depois dos planetas, o que a gente tem é o corpo celeste mais próximo à Terra, que é o mais admirado, que é o mais observado, tá? E que é o que mais encanta de todos, por estar muito próximo ao planeta, que é a Lua. A Lua é um satélite natural. Tá? O que é um satélite, professor? É tudo aquilo que está próximo. Uma cidade satélite é aquela cidade que está próxima. Próxima de quê? Do centro, do que for a base, do que tiver no centro. O que for satélite é o que está na periferia, o que está ao redor daquilo ali. Então, um satélite natural, a Lua é um satélite natural de quê, professor? Da Terra. A Terra seria o centro e a Lua está orbitando ao redor do planeta. Tá? Então, é um satélite do planeta Terra. Tá? Como é que surgiu a Lua? A Lua surgiu, a teoria mais aceita é de que ela surgiu de uma colisão de um meteorito com o planeta Terra, numa época em que o planeta nem era planeta Terra ainda, estava se formando, não existia nada aqui, tá? Ainda estava tudo muito quente, estava tudo muito adverso, há muito tempo atrás mesmo, não existia atmosfera, não existia nada de vida, e aí, em um dado momento, um meteorito de aproximadamente 2/3 do tamanho do planeta se chocou com o planeta. E nesse choque, nessa colisão, um pedaço do planeta foi arrancado. E ao invés de ele seguir caminho espaço afora, ele, no movimento da Terra, ele foi jogado de tal forma que ele passou a orbitar essa massa que hoje a gente chama de planeta Terra. E aí então, ao invés de ele ser jogado, o campo gravitacional desse corpo celeste chamado planeta Terra atraiu esse pedaço que ia embora e ele ficou girando ao redor do planeta. Hoje chamamos de Lua, tá? E aí essa Lua, a gente estuda ela, algumas das coisas que a gente estuda são as fases da Lua. E para a gente falar das fases da Lua, vou só explicar o seguinte: para que as fases da Lua? O que é que as fases da Lua ela influencia? O que é que ela faz? Há muitas controvérsias, há muitos estudos, há muitas falas, há muitas lendas sobre o que é cada fase da Lua. Tá? A Lua crescente, a Lua nova, a Lua cheia, a Lua minguante, cada uma delas. Existem estudos que apontam que a Lua influencia no movimento das águas no planeta. Por exemplo, as marés mais altas e as mais baixas estão no período de lua cheia. Por quê? Eu não sei explicar, tá? Quem souber, coloca lá nos comentários aqui embaixo ou coloca na plataforma, mas eu não sei justificar o porquê disso. Também existem alguns estudos na agronomia que falam que há fases da Lua mais próprias para colheita, mais próprias para plantar, para fazer poda, para inúmeras coisas envolvendo as plantas. De fato, foram feitos alguns estudos, alguns deram alguma resposta positiva, outros deram neutro, não influencia em nada, mas
o que acreditamos é que existe sim alguma influência, inclusive em nossos corpos, tá? Na ciência cartesiana, na ciência acadêmica, a gente não tem muitas influências das fases da Lua, mas para o pessoal que vê uma coisa mais holística, vê uma coisa mais esotérica, né, compreende e vê que existe sim essa influência, tá? As fases da Lua com os ciclos menstruais, as fases da Lua com as questões temperamentais, mas tudo isso são coisas que precisam ser muito mais estudadas, tá? O que a gente vai ver aqui são só as fases da Lua e como é que elas ocorrem, por que são daquela forma como a gente vê no céu, tá? Observem esse desenhozinho aqui, tá? Eu vou mudar daqui a pouco para explicar de uma forma mais precisa, tá? Mas o que a gente tem é Sol, temos a Terra e a Lua orbitando ao redor da Terra. As fases da Lua ocorrem porque em dados momentos durante o mês a Lua ela muda de posição para cada semana. Na verdade, para cada dia ela está em uma posição diferente. Digamos que hoje é o primeiro dia da Lua nova, tá? Amanhã é o segundo dia da Lua nova, ela já vai estar aqui. Aí depois ela vai mudando, até chegar no dia da Lua crescente, que geralmente é uma semana depois da Lua nova. E isso daqui vai fazendo com que ela apareça mais, tá? Observem melhor nessa imagem que vai aparecer aqui para vocês, tá? Observa o seguinte, na parte da Lua crescente, a gente tem a imagem na parte esquerda, vamos falar assim. O que significa isso? Significa que o Sol está iluminando uma face da Lua e a outra face da Lua não está sendo iluminada. A que a gente vê iluminada é exatamente a que, digamos assim, está crescendo, a que está se expondo, uma parte dela, tá? Observa também que quando chega na Lua cheia, toda a face iluminada da Lua é possível de ser observada por quem está na Terra. Por quê? O que acontece? Olha só, vamos voltar aqui. O que acontece é o seguinte. O Sol está aqui, a Terra está aqui no meio e a Lua não está atrás da Terra, não está bem no meio não. Tá? Isso daí quando está alinhado o Sol, a Terra e a Lua, o nome disso é eclipse. Tá? Mas normalmente não é assim. A maioria das vezes o que acontece é o Sol está aqui, a Terra está aqui e a Lua está ou aqui, mais abaixo. E aí o que acontece? Quando o Sol ilumina, porque ilumina tudo, a luz vem para cá, vem para o meio e vai para baixo, passa por todas essas áreas. Então a Terra que está aqui e o Sol passa, a sombra que a Terra faz não pega na Lua. A luz do Sol bate inteiramente nessa face da Lua e quem está aqui consegue enxergar ela completamente. É o chamado de lua cheia. Então se a Lua estiver aqui, a Lua estiver do lado de cá, a Lua estiver mais para cá, ou a Lua estiver mais acima do planeta, ou seja, não estiver de frente, de cara a cara, chocando assim, na mesma linha, certo? Se estiver ao redor, mas não no meio, a gente consegue ver a Lua cheia completa. Às vezes ela está mais perto do planeta, às vezes ela está mais distante do planeta, tá? O que a gente tem é isso. Na Lua cheia, a Lua está ao redor do planeta, no outro plano, mas não na mesma linha dele. Se tiver, a gente tem um eclipse, tá? Quando essa Lua sai dessa posição, vamos colocar ela aqui em cima, tá? Dizer que ela está orbitando a Terra assim, tá fazendo esse movimento aqui, tá? Quando ela está nessa posição aqui, a gente só consegue ver a parte que está pegando no Sol.
A parte que a gente não pega o sol, a gente vê escura. É quando ela começa a minguar. A gente vê um Dzinho assim, ó. Só a parte do D. Aqui, ó. O Dzinho aqui, tá vendo? Essa parte aqui é a parte que pega sol. A parte escura a gente não vê, então ela começa a diminuir de tamanho. Até o ponto em que, quando ela chega aqui, o sol bate em todo esse lado, mas a gente não vê o que o sol está pegando. A gente só vê as costas da lua, digamos assim, e a parte que não pega sol. Então ela some do nosso campo de visão. Ah, esses carrinhos de gás, viu? Sei não. Voltando. Então, a lua nesse ponto aqui recebe a luz do sol nessa face, mas a que a gente vê daqui é a parte escura. Então, a gente chama isso de lua nova. Quando ela está vindo para cá, a gente já vê o contrário. A gente não vê mais o D, a gente vê um C, que é o quê? É a partezinha da lua que está iluminada na parte, digamos assim, do outro lado, vamos chamar assim. E aí, na lua crescente, o que a gente vê é o lado iluminado, uma parte do lado iluminado, só que não mais do lado de lá. A gente vê do lado de cá, na posição em relação ao planeta, tá? Vamos chamar assim, se a gente tiver como a gente está de costas para o sol, vamos chamar assim, né? A gente não está vendo o sol, se está à noite, para poder ver a lua tem que estar à noite. Então, a posição é do nosso lado direito, tá? Vamos imaginar que o sol está ali. O sol está para lá, né? Para lá. Então, olhando assim, a gente vai ver o que? A lua crescente desse lado, a lua cheia e a lua minguante, tá? E depois a lua nova, que é exatamente quando ela vai estar, digamos, oh meu amorzinho. Mas a questão astronômica, as fases da lua se dá por essa explicação que eu trouxe para vocês, tá? A gente fica aqui nessa aula, não vamos ter exercícios, porque de fato a gente vai trazer esse assunto novamente nas próximas aulas, que é exatamente quando a gente vai trazer um apanhado maior de questões, tá? Fiquem por aí, agradeço pelo contato, pelas atividades que vocês estão fazendo e lembro a vocês, mantenham-se estudando, tá? Até a próxima, valeu!